Situações de ataque rápido, de contra-ataque. Quando quer sair para o ataque. Ofensivamente avançados, de referência. As transições de jogo, para mim, continua a ser de contra-ataque. A equipa ataca muito. Depois do ataque à profundidade. 2 na frente, nós às vezes jogamos com 5 na frente e 6 na frente. Acho que o mais difícil é chegar lá. A minha ideia é atacar. Pessoal, vamos arrancar então este episódio, mais um do Ataque Rápido. Pode o Chelsea descer de divisão? Epá, bom título. Tenho a dizer que foi o Luís que deu, que eu não faço ideia. Melhor título da época. Melhor título da época é? Eu acho. Candidato? Pelo menos nos últimos 10 dias é. Pois, já nos vai explicar. A única coisa que eu sei é que há 45 anos que o Chelsea não tinha um arranque tão mau. E precisamente há 45 anos, em 78, 79, o Chelsea desceu de divisão. Sabes o que é que eu sei? O quê? É que o gol do mês do Chelsea, o vencedor do gol do mês em setembro, vai ter que ser para um jogador das reservas, porque a equipa principal não marcou nenhum. Pois não. A sério, eles andavam a brincar com isso nas redes sociais. Tenebroso. Mas olha, antes de arrancarmos, Brincar. só para dizer que temos aqui hoje um espectador especial, o João Parreira, que é um seguidor muito atento do Ataque Rápido e gosta muito de nós. Tem a insígnia de maior fã. Exatamente, maior fã. É guarda-redes do Valcambrense, portanto, quando é que jogam? Jogam domingo, portanto, ir lá ver, que é contra o Monsarros. Pá. Portanto, o Valcambrense Monsarros tem que ir lá. Pronto. O João agradece. Grande promoção ao Valcambrense, não esperamos menos que um cascola. Que um cascola ou uma camisola personalizada, claro. Como é lógico. Vamos lá arrancar então. Luís, explica-nos então aqui o que é que se passa com este Chelsea, que mais um resultado mau, não é? Eu pensei que ias começar com uma pergunta mais fácil do que explica-nos o que é que se passa. Pode o Chelsea descer a divisão? Não, essa aí é fácil, não é? Não. Não pode. Não pode? Eu vim para aqui achar que sim. Estou a brincar. Não pode. Eu acho que não pode por causa de... As equipas que subiram são... Realmente, Sheffield Luton teve este empate com o Newcastle a 8-0. O Luton também. O Luton é tão fraco que foi a única equipa até agora a perder com o Chelsea. Mas bem, vamos virar agulhas para o Chelsea. E o que é que há a dizer em relação a este Chelsea? Nós não fizemos nem sequer há um ano um episódio sobre o Chelsea. E na altura... Aquele investimento todo de janeiro claramente não era um investimento a pensar na segunda metade da época. Era um investimento a pensar no que vinha a seguir. Tanto é que resultou num 12º lugar, não foi? Sim. Mas tanto é que agora está em 14º. Não está de todo melhor. Está claramente pior. Ou melhor, não vou dizer está pior. Não ata nem desata. O Chelsea está aqui a entrar numa espiral. Está a entrar numa espiral. Já está nesta espiral há algum tempo. Eu quase que dizia que o pior que podia acontecer ao Chelsea tinha sido a guerra na Rússia, na Ucrânia, não é? E tudo o que aquilo desencadeou, nomeadamente com o Abramovich. E a verdade é uma. Está a ser confrangedor ver este Chelsea. É uma equipa que tem muita bola. É curioso que, tirando o Manchester City, é a equipa com maior porcentagem de posse de bola da Premier League. Só que é aquela posse de bola. A circulação em U, não é? Como eu costumo dizer. Alguém... Foste tu que inventaste isso? Não, eu costumo dizer sempre... Eu lembro-me muito do... Eu não me lembro se alguém disse isso. Podes ser tu o padrinho dessa expressão. Obrigado. Desculpa. Podia ser o padrinho, desculpa. Oh malta, peço desculpa, o Tiago não sabe comportar. Eu estou contigo, Sim, eu também. Ok. Não, eu estava a dizer, continua. Agora, Luís, eles não param. Anda lá. Em relação à circulação em U, que fui eu o padrinho, ele ainda está a rir. Fui eu o padrinho da expressão. Eu lembro perfeitamente do Porto de Lopetegui, que muitas vezes fazia essa circulação em U. Era sempre assim. Portanto, eu comecei a dizer isso, só por aí. Mas continua. Tanta coisa e foi dar nisto. Não, era isso. Não era. Não, mas pronto, ok. Estou a dar apenas um exemplo. O Chelsea claramente não tem um fio de jogo muito bem conseguido. É interessante que a escolha do Pochettino é uma escolha que, do ponto de vista de treinador paizão, até podia ter alguma lógica. Do ponto de vista futebolístico, eu pelo menos lembro-me do Tottenham, do Pochettino, durante vários anos, e não era uma equipa para ter 65% de posse de bola. É que se formos a ver o primeiro jogo da época do Chelsea é contra o Liverpool, e o Chelsea teve 65% de posse de bola. E isto tem sido algo recorrente. Mesmo neste jogo em que tiveram jogadores expulsos, tiveram mais posse de bola do que o adversário e depois acabaram por perder. Não é uma equipa que remata assim tão pouco. É uma equipa que provavelmente remata mal ou remata no timing errado.
Eu acho que ele disse qualquer coisa na conferência que um dos grandes problemas é a eficácia, não é? Eu acho que o Jackson tem falhado golos a torto e a direito. Em parte sim. Eficácia, mas também o Chelsea quer ser e tem que ser uma equipa grande, sendo que o que tem em si é um enorme conjunto de jogadores cheios de potencial, mas uma falta gritante de jogadores com alguma tarimba europeia, alguma tarimba de vários anos de Premier League. Falta muito isso ao Chelsea. Ou seja... Também houve uma debandada no mercado, não é? Não, houve uma debandada, não. Houve uma continuidade na aposta de contratar tudo o que tem um enorme potencial. E isso, mesmo aí, mesmo quando tens muito dinheiro, tens de ter critério Claro. nas tuas compras. Eu olho para este Chelsea e penso, eu acho que se um adepto do Chelsea tem que estar mentalizado que tem que olhar para a sua equipa como um adepto do Arsenal olhava para a equipa do Arsenal quando chegou o Arteta. Ou seja, está ali muito potencial, mas é tudo muito verde, é tudo muito jovem, é preciso encontrar algumas peças importantes para lhes dar experiência e para os fazer crescer. E neste caso o Chelsea, isso também tem que acontecer. Só que a questão é, o Chelsea começou a debandada há um ano e pouco. A meio da temporada houve novo investimento muito grande em vários jogadores, como, enfim, desde o Enzo Fernandes ao João Félix, ao Badarchil, vários investimentos que não tiveram grande lógica, mas que até podiam entrar aqui numa equipa mais ou menos rotinada. Só que a verdade é que chegas ao verão e sai Kai Havertz, sai Mason Mount, sai Mandi, sai o central que era do Nápoles, Koulibaly. Alguns jogadores já com experiência, uns mais velhos, outros menos, mas já com experiência, e tudo embora, não é? Foi tudo embora. O que é que chega? Mais juventude, mais jovens ainda muito verdes. O mais velho de longe é o Tiago Silva com quase 40 anos. É isso, tens o Tiago Silva, depois tens o Sterling, tens o Chilwell, ok? E depois é um conjunto de miudagem muito talentosa, sem dúvida nenhuma, mas depois andas ali a tentar criar líderes à força, não é? Como o Enzo Fernandes, e não há uma sequência lógica para esta política. E o que é que eu penso? Vai chegar a janeiro e eles vão contratar outra vez 4 ou 5 jogadores com muito potencial, por muito dinheiro. Então eles foram no inverno foram buscar o Badarchil ao Mónaco por 38 milhões de euros. Neste verão foram outra vez ao Mónaco buscar o Dizazi por 45 milhões de euros, outro central. É ao desbarato. Ok, este está a descontar, vamos embora. E depois, ao mesmo tempo, falta-lhes ali uma experiência intermédia. E depois, há situações que não se compreendem. Eu vou ser honesto, eu não consigo compreender, por exemplo, a contratação de Moisés Caicedo. Porquê tanta pressão? É um enorme jogador, tem um potencial brutal, mas porquê tanta pressão, tanta novela e 130 milhões? Absurdo. Sim, completamente absurdo. E um jogador que agora tem o peso de muitos milhões nas costas e que vem de uma realidade completamente diferente e a ter que ser já uma figura de proa, não é? Porquê? Porque vem de um Brighton que não tem pressão nenhuma, não é? E está numa muito positiva, tudo corre bem e Moisés Caicedo era uma peça basilar, mas agora chega a um Chelsea que é bem diferente, não em termos de ter bola, mas em termos de dinâmicas, não tem nada a ver. E depois tem que ser alguém que no papel tem que fazer a diferença. E não vai fazer, não é? Num contexto novo, sem grande entrosamento, a ter que responder já em campo, não consegue. E depois, para mim, cereja no topo do bolo, baliza. Havia Mandi e havia Kepa. Mandi começou como titular o ano passado, depois Kepa assumiu. De repente, Mandi vendido. Arábia Saudita. De repente, Kepa, à partida seria o titular. Não vai ser o titular. Porque, entretanto, há uma lesão no Real Madrid e o Chelsea empresta o Kepa. E quem é que é o titular agora, de repente? O suplente do Brighton do ano passado. O Robert Sanchez, não é? É isso, um jogador de 25 anos, começou a época a titular, mas perdeu para o Steel, e agora de repente é ele o guarda-redes do Chelsea. Que lógica é que há aqui nisto tudo? Não há nenhuma lógica. Há a lógica do dinheiro. Há muito dinheiro.
ponto Eu final. posso estar errado as contas, mas no ano passado investiram 600 milhões e agora 450. Já passaram 1 bilhão de euros. É uma coisa absurda. Não tem cabimento depois... Por exemplo, foram buscar o Lavia, 62 milhões de euros. Um jogador que estava no Southampton. Fez uma época, ok. No Southampton que desceu. O Southampton tinha contratado o jogador por 22 milhões de euros na época anterior. E o Chelsea chega lá, 62 milhões de euros. Acho que fez um jogo até agora. E por aí fora, não é? O Nicholas Jackson, o avançado, vem do Villarreal. Esse até foi barato. 37. Sim, nestes investimentos barato. todos foi mais ou menos barato, mas já tem. E depois também as coisas correm mal, porque vais buscar, se calhar, o jogador mais creditado de todos os que foram comprados foi o Nkunku e tem logo a lesão. E já tinha sido comprado há algum tempo, não é? Ele Sim, acabou a foi época no Leipzig sim. no ano passado. O Modric para já está a ser um flop, não é? Sim, está a ser um flop, mas ao mesmo tempo é outro sinal da precipitação, não é? Modric num Shakhtar, num contexto muito diferente, muito difícil, mas faz uma fase de grupos boa da Champions e de repente, 100 milhões de euros ou 70. Ou Mas já reparaste que tu olhas para o plantel do Chelsea, agora só estou aqui a olhar para a frente de ataque, tu só tens um jogador que é basicamente ponta de lança de raiz, que é o Broja. Tu não tens um ponta de lança de raiz aqui, por exemplo. E o Nicholas Jackson. O Jackson é mais extremo. Sim, pois ele tem sido o 9, não é? Mas sim, ok, percebo. É um jogador variável. Sim, por acaso até nós temos isso. aqui com ponta de lança, mas eu lembro do Villarreal mais extremo. E a quantidade de criativos que tem o Chelsea? A quantidade de criativos. E a quantidade que tinha o ano passado, não é? De Mason Mount, a João Félix, a Kai Havertz. E era o Kai Havertz que tinha de jogar a ponta de lança muitas vezes. Não tem lógica nenhuma. É comprar o que está na moda. Vamos embora. Parece que o Chelsea os donos do Chelsea, lá o Todd Bowley, chega a uma loja. Qual é a moda deste Parece verão? miúdos, que é tudo, não é? É isso, qual é a moda deste verão? Leve. Mesmo que aquilo não combine. Parece Mesmo que as calças não tenham nada a ver com a camisola. Parece um miúdo de uma loja de gomas, não é? Completamente. Só que isto maximizado, não é? Nos milhões. E de facto, ele até acho que arranjou uns diretores desportivos para entregar a pasta, mas mesmo assim não tem lógica nenhuma agora. Para já, já começa a ser tempo a mais para nós dizermos, ok, mas há aqui um projeto de base. Não. O que há, em termos de jogadores a aparecer na formação, isso já existia, não é? E há aqui vários jogadores também que vão aparecendo na equipa, como já tem sido comum nos últimos anos. O que há de novo é um emaranhado de jogadores com potencial e que correm um enorme risco de chegar a esta equipa e de atingir um downgrade, não é? Como acontece com o Moisés Caicedo. Ele até começou bem e agora já está a fazer exibições bastante pálidas, vamos dizer assim, para ser simpáticos. E é perfeitamente normal. É como o caso mais paradigmático, o Enzo Fernandes, que nós conhecemos bem, fez este fim de semana o jogo 29 pelo Chelsea. Ganhou 6 jogos, ganhou 20% dos jogos. No Benfica ele fez 29 jogos também, eu fiz essa contabilidade. Foi o máximo de jogos e ganhou 23, é a diferença. E eu até percebo a contratação do Enzo do ponto de vista de Chelsea. Agora, tem que ser para um contexto em que as coisas já estão a funcionar. Não é quase 11 Enzos, ou seja, quase 11 jogadores novos e que têm que funcionar como uma equipa. O Pochettino já falou disso agora, porque havia notícias de que os administradores estavam desagradados. Pudera, como é que não haviam de estar? Porquê? Porque percebem bola de futebol e de projetos e de estruturar equipas e acham que é só, nós gastamos muito dinheiro, temos de ter resultados. E não faz sentido nenhum. Eu acho que o título também poderia ser um Chelsea à grande e à americana, não é? Porque os Então, americanos pensam muito assim, muito, não é? É muito. Toda a grande. Toda a grande e vamos fazer aqui um clube espetacular, vamos contratar muitos jogadores e depois critério zero, não é? Achas que todos os donos, toda a cúpula do Chelsea sabe o que é um fora de jogo? Uma boa questão. Não é futebol americano, se calhar não sabem. Tenho muitas dúvidas. E isso é que é preocupante. E olha, por falar em preocupação, é curioso que esta equipa do Chelsea, que investe muitos milhões, tem muitos jogadores, mas depois anda a jogar com os miúdos. É verdade, também tem lesões, não é? E há muitos jogadores lesionados. Mais mas 10 depois, até. Acho que são mais 10 lesionados. e já no ano passado também tiveram esse problema Sim. com lesões. Mas pronto, não justifica tudo. E depois andam a jogar com os putos. E tem que haver explicação para tanta lesão, não é? Tem que haver explicação. E sim, depois andam a jogar com... Enfim, o Chelsea é uma equipa
em termos de equipa, meio de tabela da Premier League. Não E agora é anda-se a mais falar que do isso. Chukwuemeka, não é? Que é um miudito também da formação, que joga no meio campo, que marcou recentemente, acho eu. E depois tens casos como o Madueke, que é um jogador que vem de demonstrações muito boas no PSV, tinha muita qualidade, e mal joga. Ele acho que entrou 3 jogos já perto do fim. Não tem grande lógica. Porque é que investes tanto dinheiro num jogador e depois nem sequer o metes a jogar? Porquê? Porque compraste 10 ou compraste 15 e eles agora vão lá para dentro e entendam-se, não é? E pobre do Pochettino, que volta ao meu começo, não acho que seja um treinador com lógica para fazer deste Chelsea ou assumir com este Chelsea um papel de equipa grande, porque acho que ele se calhar não transparece a força, a estaleca necessária ali, às vezes a tranquilidade, e há poucos que funcionariam ali, não é? O Ancelotti e pouco mais. Olha, Não sei. eu cometi aqui uma bacurada, mas para tu veres como eu pensava que este miúdo era da formação. O Chukwuemeka, ele é contratado no ano passado, tu lembras dele? Eu não me lembro dele, ao Aston Villa. Foi contratado. Foi a meio da época, não foi? Foi. Foi, pois é isso. Tu há pouco disseste, eu também tinha essa sensação. Mas eles têm vários jogadores Quer dizer, não foi a meio da estiveram época. emprestados. Foi em 22, mas não foi a meio da época. Ele ainda chegou a jogar, foi no sub-21 do Chelsea. Ok. Mas- Que tiveram emprestados e depois voltaram. Também o Chelsea tem alguns jogadores Mas eu não assim. me lembro do Chukwuemeka. Opa, pronto, se calhar. Também, não sou Sim, melhor ele pessoa para falar. apareceu. Eu lembro-me que ele na fase final estava a jogar. Mas há aqui jogadores com gajo. Pronto, é isso. E o Pochettino, que volto a dizer, não acho que tivesse mãos para este Rolls Royce, também coitado, não é? O que é que ele pode fazer? O que é que ele pode fazer vais cobrar diferente? o treinador assim. Ele diz, opá, os jogadores têm que crescer. E diz que não tem que crescer de forma individual, tem que crescer de forma coletiva. E claramente isso acontece. Só que para tu cresceres de forma coletiva, tu precisas que haja bases, pilares já instituídos. E não há neste Chelsea, não há. E os poucos que poderia haver, não é? Mason Mount e por aí fora, saíram todos. Kovacic, Jogadores já com mais anos de Guarda-redes. casa, não é? E digam uma coisa, se isto continuar, qual é que vocês acham, como é que vai ser este mercado para eles a seguir? igual. Achas que vai ser igual? Sei lá, não sei. Eu tenho dúvidas que eles aprendam. Por falar nisso, eu só me questiono. E o fair play financeiro para estas equipas? Pá, não entendo. Eu acho que Não, eles vão se também- prejudicar, eles mais tarde ou venderam mais cedo, muito eles vão se também. prejudicar, não é? Venderam, mas duvido. Se não que é tenha- esta época, é na próxima. Mas comparado com o investimento de contratações, neste caso... Eu não sei se eles vão estar muito mais anos a gastar à grande e à americana com estes resultados, não é? E o que provavelmente vai acontecer é esse. Chega a uma altura, fecha-se a torneira, trabalha-se com os que estão e depois esses finalmente têm um bocadinho de tranquilidade para não estarem aqui no comboio do sai e entra. Têm condições para crescerem como equipa e para se afirmarem. Só que não sei se todos estes jogadores vão ter paciência para isso. Uns porque não jogam pelo menos o que achavam que iam jogar, e outros porque desesperam olhar para o lado e não veem resultados, não é? E entretanto já se fala, claro que a imprensa britânica também é um bocado exagerada, mas já se fala de vários jogadores quererem sair, nomeadamente o Enzo, de não verem projeto, e tem toda a lógica que haja essa visão, mas também tem lógica que os jogadores pensem um bocadinho mais antes de tomarem as decisões e de Então saírem. acham possível o Wales em 2 épocas estar em 3 clubes? Não acho, porque há São um muitos grande milhões. É isso. Sim. É a mesma questão do João Félix nesta fase. parte final do Atlético de Madrid, em que o Atlético também não vai entregá-lo por metade do valor ou por 1/3, não é? Tem ali muito dinheiro empatado. E o Chelsea é igual, tem muito dinheiro empatado no Enzo, e o Enzo não valorizou nada desde que foi para o Chelsea, não é? Se calhar até muito pelo contrário, não é? Pelo contrário. Também Pois. era difícil ele continuar naquele pico. Ele foi no pico máximo, fez uma grande campanha Ele no na início Champions e depois foi o jogador revelação Ele no do início até Mundial. marcava penaltis, que falhou, acho que marcou o primeiro e falhou o segundo, e depois também houve muita polémica. Ele falhou já os esta dois. época, na Eu segunda acho que- jornada ele falha um penalti. Yeah. E Uhum. já aí já houve muita controvérsia sobre se ele continuava. Se não Mas nós estamos a falar do Enzo, que é um jogador conhecido. Pá, mais um exemplo, mais um médio defensivo que o Chelsea foi buscar. Leslie Ugochukwu, o Oren. Quem? 19 anos. É isso? Já viste o Lavia? Já vi. O Lavia, eu lembro-me dele no Southampton, mas este rapaz... Pronto, mas E tens mais, o Wesley Fofana, o central... o central, que veio do Leicester há um ano por 80 milhões de euros, nem joga. 80 milhões de euros, não estamos a brincar, não é? É muito dinheiro em muitos jogadores.
sem um fio lógico. Não há os séniores para os acolherem, para os serenarem quando alguma coisa não corre bem. Não, são eles. E depois, claro, tudo corre mal e é uma Ainda bola... foram buscar o Cole Palmer ao City, o extremo. Exato, e ainda foram buscar mais esse. Bem, isso não é... Tiago Silva, eu por acaso vi o jogo, a única vitória que eles têm na Premier League, que foi em casa contra o Luton Town. Último classificado. Props para o Chelsea, mas quem desbloqueou esse jogo foi o Sterling. Fez um jogaço, eu tenho ideia, marcou um gol e deu 2, ou ao contrário. Que não tem sido propriamente um jogador muito... Não queria dizer influente, mas tem sido um bocado criticado ali no Chelsea, mas também, coitado, não é? Não vai fazer Quem milagres. não é? Ali quem não é. Que contexto é que eles têm para não ser? E que contexto é que eles têm para mudar o rumo dos acontecimentos? Enfim, não vejo grande futuro para o Chelsea. Acho que é muito cedo ainda, mas tenho dúvidas que o Chelsea se vá apurar para as competições europeias este ano. Pois também, vai continuar assim, duvido muito. Vamos lá. Eu pensava que vocês queriam apostar um almoço. Se o Chelsea vai para as competições. Olha, é fixe. Olha, Era bom. Não, mas a do PSG nós ganhamos, fácil. a do PSG, estou a ficar preocupado. Estou a ficar preocupado. Mas acho que o... Então, mas queres apostar um almoço? Mas eu não acho que o Chelsea vai. Acho que não, podes fazer assim. O Chelsea 10. Não Eu digo que 10. Tu dizes que 10? Eu digo que 10. É mais fixe dizer que 10 do que dizer que vai às competições europeias. Já sabemos que não vai. É verdade. Ou vai. Risco. É um bom risco. Podemos- É um bom risco. É um bom risco, mas podemos fazer uma coisa... Há playoffs. de- Há playoffs da Premier. tem Empate devolve o dinheiro. Ou seja, tu dizes que o Chelsea desce, eu digo que o Chelsea vai à Acho que- Europa. Se ficamos a meio, ninguém se, paga. se nem for uma nem outra, Pode ser. ficamos sem, É ficamos isso aí. sem Gosto, efeito. gosto. Empata nula aposta, né? É. Exato, empata no lá aposta, é isso mesmo. Vamos agora para o desenterrado, não é? Então traz lá que ouvi dizer que tens quiz e tudo. É quiz sempre. Isto Já já estou não. a pensar que vou ter que torcer pelo Chelsea agora. Meu Deus. Não, acho que não. Deixa eu ver aqui. Querem que comece por quê? Posição no campo? O que é que vocês preferem? Eu quero que comece Avançado. antes que isto acabe. Avançado, argentino. Hã? Ok. Passou. Lavezzi. Não. Não, já não joga, acho eu. Fiorentina. Desenterrados, o conceito é esse. Ah, ok, desculpa. Parecer que já nem jogam. Fiorentina. Fiorentina. Watford. Boca Juniors. América Mineiro. Juventude. Vélez Sarsfield emprestado. Al Nassr, mas o dos Emirados. Queen Park Rangers. West Ham. Inter. Lazio. E Birmingham. De quem é que eu estou a falar? Palácios. Eu ia dizer o Mauro Zarate, mas não é. Não, Mas não é. Mas agora não percebo. Agora, não. qual era o argumento para dizer que não era? Opa, porque pensei que era um jogador mais forte. Mais forte? mas e então, ele é Sim. desenterrado porquê? Então, está no Danúbio. No Mais Rio. desenterrado que isto não é. Já jogou na Europa. É este desenterrado. E eu disse este há uns anos. Há uns anos não, há uns meses. E o Leste isto é desenterrado. Por isso é o meu desenterrado esta semana. E não muda. Mas eu acho que não é suficiente. Opa, não é aquele nome. Não, mas está Não, fixe, não. está fixe, está Está fixe. fixe, Está fixe. O que é? Não é nome. Não. É internacional argentino, mas pronto. Mas não é nome. Está bem. E vocês vão ver o próximo desenterrado que eu vou trazer. Não. É isto sim. Olha, tu trouxeste o Podolski. Isso é um grande desenterrado. É, Oh, tá bem, mas isso não é- consegues sempre não isso, consegues não é? sempre trazer jogadores top mundial. Mas Pronto. Mauro E ele não é- Zarate... não é Zarate, top eu mundial. gostava dele, eu gostava dele. Eu, para mim, ele está onde tinha que estar. Ele na Lazio. No Rio da Nuvem. ele Não, não- não, mas está bom. Olha, eu nunca chegava a esse nome. Oh, Quer dizer, o foi Leicester. na Lazio que ele brilhou. Ele perdeu. Pois. Vá, segue para isto sim, para isto não. Começas tu, Luís. Começo com os underdogs. O meu destaque desta semana são 5 equipas no top 5 europeu que estão no pódio. Passo a citar, portanto eu inicialmente ia destacar o Girona, mas depois percebi que há mais. Então, Girona em Espanha, Brighton em Inglaterra, Lecce em Itália, O grande Lecce. Em casa são lixados, pá. Stuttgart na Alemanha, com o grande Guirassy, mais um gol, e o Brest, que é líder isolado da Liga Francesa. Portanto, É a minha esperança. é a para tua ganhar. esperança para o Paris Saint-Germain não ser campeão. Exato. O meu
O meu isto Mas- sim são estes. Excelente recolha de dados. Gostaste? Parabéns. Obrigado, parabéns. amigo, obrigado. Davas um bom data analyst. Parabéns. Achas que Sim. estou no sítio certo a trabalhar no que sim. 00? Acho que sim. Obrigado. acho que sim. Ora bem, o meu isto sim, não destacaste a Liga Portuguesa, mas eu vou destacar o FAM. É assim, eu tinha o Boa Vista na cabeça, só que Também o Boa dá o Vista, Boa como Vista. perdeu com o Braga, já não consegue estar. Eu coloco o Fama porque é a melhor defesa do campeonato, 3 golos sofridos. É verdade, também é um dos piores ataques, só tem 5 golos marcados. Mas está no quinto lugar. É o isto sim, já estás a falar mal. Uma pessoa tem que ser realista, não é? Falavas Apesar de só eu dos golos feridos. Hã? Falavas dos golos Pronto, mas feridos. tem que ser realista. Pronto, só marcaram 5, é um dos piores ataques. Não invalida o facto de eles estarem em quinto lugar com 11 pontos e venceram agora o Arouca. Eu não sei se vai ser fácil atingir o que propuseram ao João Pedro Sousa, que é o quinto lugar, que é onde neste momento eles estão, e a final da Taça de Portugal. Mas, pronto, eu acho que o Fama tem boa equipa, tem bom treinador. Acho que sonhar não paga imposto. Portanto, vamos para o isto não. O teu isto não. O meu isto não... Curtiste ele? O isto não. Não, porque foi no momento em que eu me relembrei que era o meu isto não. Eu pensava que um de vocês no isto sim é para um Moreno, para os Chaves, mas vamos prosseguir. Pelo Vamos amor de Por Deus. acaso prosseguir. não estava nada à espera. Calma. O meu isto não é Cristiano Ronaldo e a adesão àquela campanha do Dia eu Nacional vi. da Arábia O Saudita. Luís que Castro eles também andam participa, todos. não é? Pronto, eu meto o Cristiano Ronaldo porque é o nome mais visível e acho que fica... Não sei, não é... Quando já entra nesta fase, né? nesta fase desta divulgação, como se estivéssemos a falar de um... Isto é curioso que isso surge depois das declarações do Príncipe a falar em sports washing, não é? É só Precisamente. curioso. Precisamente. E assumi-lo, não é? Assumi-lo, assumir sim, o- sim. Não me interessa se isso me proporcionar mais 1% de crescida no PIB, eu vou continuar a fazer sports washing. Aliás, ele fala mesmo eu vou fazer isso. Não é o país, é eu. Pois. E sinceramente, custa-me muito ver uma figura que é ídolo para tanta gente, para tantos milhões, alinhar num regime e vender-se a um regime tão antiquado Tu sabes, a cláusula Então, também existe do atent- Neymar. e tão Aquelas- atentatório as dos stories. direitos humanos. É 500 isso, mil e- euros por cada story. E o Cristiano Ronaldo deve ter algo parecido. Né? É, de certeza. de certeza. Pá, faz-me uma tremenda comissão. Sinceramente, é uma coisa que me deixa É triste. seco. Olha, o meu isto não é o Ajax. Despediu agora o diretor desportivo e está numa crise, Nossa Senhora. 14º na Eredivisie. Não é por causa do jogo. E Olha, agora sim. vou relançar. Vou voltar Ok, isso. peço desculpa. Uma vitória, 2 empates e 2 derrotas no campeonato. Perdeu, o jogo foi dado como interrompido, não é? Por causa Mas dos adeptos. 3-0, estava a levar 3 na pá do campeão, do Feyenoord. Os adeptos interromperam o jogo 3 vezes, ele foi dado como supostamente terminado, não é? Suspenso. Suspenso. É. Não sei, eu olho para a equipa do Ajax este ano e por acaso tive ali a oportunidade, estava a ver e comparativamente com anos anteriores, Nossa Senhora, não é? Há ali jogadores que... Não é o Ajax. Não é o Ajax, nós estamos habituados a ver, portanto, não sei o que é que se passa. Obviamente que não poderiam sair sempre fornadas boas e jogadores bons, não é isso? E muitas vezes falha-se na contratação de certos treinadores, é o que tem acontecido também. Mas o Ajax, não sei... Por acaso é engraçado que eu acho que o Feyenoord está a fazer o percurso É inverso. inverso, mas agora está a apostar na continuidade do Arne Slot, não é? Que tem feito um ótimo trabalho, foi campeão e chegou a ir a uma final da Europeia também. O Ajax, pelo contrário, está muito complicado. Já na época passada também aquilo tremeu um bocadinho, o Aitinga conseguiu ainda segurar um bocadinho o barco, mas a coisa também depois foi para a água abaixo e agora está mesmo mauzinho. Vamos agora para o Se Eu Fuera, não é? És tu. Olha, o meu se eu fosse Rui Costa, marcava uma reunião, chamava Roger Schmidt e Vlaco Dimos para a reconciliação. Estou a brincar, obviamente. Eu digo-te uma coisa, o futebol é... mas o que hoje é é- verdade, amanhã é mentira. É engraçado que claramente. o Ou não há Benfica... verdades. Ou não há verdades. Sim, também. É inacreditável. O Benfica não ficou melhor, para já, mas obviamente eu acho que tem que se dar margem ao Sim, Trubino. olha a tier list dos reforços, vendido por 100 milhões o Trubino. Foi? Pois foi, nós metemos-no lá. Que estúpido. Eu acho que na altura nem estava a dizer muito pouco. Eu acho que o Trubino vai ter um jogo determinante contra o Porto. Claro que estamos só no início, é normal, mas se ele conseguir, depois de defender o penalti em Portimão, passar este cabo das tormentas e ter uma exibição positiva contra o Porto, Ganha acho que pontos. pode embalar Mas tu viste o tranquilamente. jogo contra Portimão, é que eu li que ele até jogou bem e defendeu Sim, o golo sofrido não se pode atribuir culpas, se bem que em termos de posicionamento
não sei se ele está ali imaculado. Ele defende o penalti do 2-2, não é? Depois defende o penalti e isso acaba por ser um bom tónico para inverter aqui o cenário. Só que não chega, não é? E agora vem um jogo muito exigente. Aliás, vem 2. Contra o Porto e depois contra o Inter. E acho que vão ser 2 jogos de enorme teste para o Turbine, para ele encarreirar, porque senão as coisas vão ser complicadas pelo menos até dezembro, até encontrar um guarda-redes capaz. É que, por outro lado, o Vlaco Dimos tem tantos minutos como nós os 3 juntos no Nottingham Forest. 0, portanto, suplente. Por isso a vida dele também não está muito melhor, não é? Ok, se calhar ver estádios mais cheios, Um ambiente diferente, não é? um ambiente diferente, mas também não foi para melhor o Vlaco Dimos. Por isso, acho que isto é aquele desaguisado entre o Schmidt e o Vlaco Dimos, não serviu para ninguém. Sabes o que é curioso? É nas redes sociais, eu lembro-me que o Vlaco Dimos tem que sair. A cada jogo, o Vlaco Dimos tem que sair. Agora é guarda-redes volta. para o Benfica, sim. agora é volta. Não. Estás perdoado. Mas eu estou claramente convencido que o Vlaco Dimos não era guarda-redes que enchesse as medidas para o Benfica. Ou seja, o Benfica que nos últimos anos teve Júlio César, teve Oblak, teve Ederson. Acho que era um guarda-redes muito mais limitado e acho que o Benfica precisava por exemplo, o jogo de pés do Turbine já é incomparável e nota-se bem a confiança que os jogadores colocam-lhe a bola, não a qualidade, porque aquele atraso do Bá que depois dá no lance da expulsão do António Silva também é um erro que, enfim, inacreditável. Mas pronto, acho que não serviu para ninguém e isto era totalmente a brincar, uma reconciliação, se calhar nesta altura dava jeito. Tens na Fantasy o Turbine? Não? Achas? Qual Fantasy? Não tens uma Fantasy, tu? Da Liga Portuguesa? Sim. Não, já não jogamos agora. Não joga? Não, porque eu já não tenho o modo draft. E Ok. então Peço desculpa. foi um terror. Só Olha, Champions agora. Antes de fecharmos, temos aqui, não é? Temos os bilhetes. Exatamente. No seguimento desta história do desaguisado entre o Roger Schmidt e o Vlaco Dimos, lançamos o desafio para um bilhete duplo para o Benfica Porto, que é esta sexta-feira, por isso participações até quinta à tarde no nosso Twitter, na publicação a este episódio, com a participação é a seguinte, digam-nos qual é que foi o desaguisado mais prejudicial que se lembram no futebol português. Ou seja, de um jogador importante, mas que depois se incompatibilizou com o treinador, portanto tem que ser choques com os treinadores e que com isso foi prejudicial para todos. E deu raia, não é? Que deu raia. Tentem a participar mais do que o episódio passado, não é? E pronto, não era para falar sobre isso. Eu acho que devia haver mínimo de participações para darmos bilhetes. Acho eu mesmo, devia estar no Achas que é regulamento. falta de respeito do pessoal? Não é falta de respeito. Não, eu gosto. Gostas Eu adoro que as pessoas ouçam os nossos episódios Exato. sem interesse, sem segundo interesse. Sem segundas intenções. É isso. Tá? Está tudo, não está? João, grande abraço. Obrigado por estares cá. Gostamos muito de ter aqui. E nós vamos fechar. Voltamos para a semana. Cuidem-se.